Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai continuar nossas aulas aqui de Sociologia. A gente vai falar um pouco sobre as formas de organização do processo de produção. Então a gente viu nas últimas aulas as teorias dos principais teóricos da Sociologia. A gente falou do Durkheim, a gente falou do Marx, também a gente falou do Max Weber. Então a gente vai trabalhar agora, entender como é que a sociedade capitalista moderna passou a organizar a produção. A gente tem que primeiro entender que o capitalismo, quando ele surge, quando ele se consolida no Ocidente, existe a necessidade cada vez maior de aumentar a produção em decorrência do aumento de consumo. E, por consequência, aumento de produção reflete também, de certa forma, novas formas de obter maior lucratividade e de exploração da mão de obra do trabalhador. Uma das primeiras experiências que nós temos no Ocidente, principalmente na Europa, com o Taylorismo. Esse termo, Taylorismo, surge com Frederick Taylor. Ele era, inclusive, estadunidense. Frederick Taylor, ele criou um sistema, um sistema de produção na sua fábrica, pautado em quê? Pautado, sobretudo, na especialização de cada trabalhador. Como assim? Antes desse processo, antes do capitalismo, da industrialização, a gente tinha a figura dos artesãos. Um artesão era responsável em todo o processo de produção. Era ele que ia atrás da matéria-prima, ele tinha o seu espaço para produzir, a mão de obra também ficava a cargo dele. Então, o artesão ele faria um único produto. Então, ele faria um produto a partir de uma demanda, de uma encomenda. Então, assim que funcionava. Isso acaba com esse capitalismo industrial. O Taylor, para poder, então, aumentar os seus lucros, o que ele faz? Os trabalhadores eles ficam numa fábrica e ele divide toda a produção. Então, cada trabalhador fica com uma tarefa específica nesse processo, de acordo com a aptidão de cada um. Então, o que acontece? Com essa especialização excessiva, você não tem, obviamente, uma qualificação profissional. Eles faziam tarefas muito simples, repetitivas, e que não exigia grandes esforços intelectuais ou talvez, principalmente, uma qualificação. Nesse sentido, é muito fácil você simplesmente substituir esse trabalhador. Então, ou seja, ele não se qualifica, ele fica refém justamente desse processo, desse modelo. Além disso, o Taylor também vai colocar o que nós chamamos de gerência. Como assim? Ele vai instituir os chamados gerentes. Eles vão ser responsáveis por gerir essa produção. Então a figura do gerente, na verdade, é aquele que no fundo tem noção de todo o processo, do início ao fim. E os operários ficam alheios a esse processo. Então, nesse processo que Taylor criou, nesse modelo, obviamente, os salários, eles tendem cada vez a ser menores, apesar dele defender o aumento de salários e também defender, sobretudo, de alguma forma, um ritmo de trabalho que não fosse exaustivo, mas isso que a desqualificação desse processo vai gerar justamente o quê? Essa alienação, como diz o próprio Marx, Ele fica alienado desse processo de produção. Então, não era necessário que o trabalhador
entendesse o que ele estava fazendo, o porquê de estar fazendo. Isso era a tarefa do gerente. Tá? Um pouco mais para frente, nós teremos então o que nós chamamos de Fordismo. O Fordismo, ele, né, tem esse termo a partir de Henry Ford, que era um empresário estadunidense, de Detroit. Henry Ford, ele adaptou os elementos do Taylorismo, só que ele vai inserir o que nós chamamos de linha de montagem. Como assim? O trabalhador ele vai ficar esperando, a partir de uma esteira de montagem, ele vai esperar então a sua função, ele vai esperar o produto chegar. O Fordismo ele foi usado, obviamente, na fabricação de carros, no setor automobilístico. Então, cada trabalhador continuava com a sua função específica dentro desse processo e, novamente, isso dispensava a qualificação profissional. Então, o Fordismo, ele fez o quê? Ele fez com que as mercadorias, de alguma forma, ficassem mais baratas. Por quê? Era uma produção em larga escala e também padronizada. Então, o Ford, ele produzia um modelo único, que era chamado de T. Esse modelo T, ele era padrão e, por isso, era mais barato. Então, se produzia em larga escala diversos carros. Esse modelo fazia com que a produção barateasse e também os lucros também aumentassem e o produto ficasse mais barato. Então, com isso, o trabalhador ele conseguia, de alguma forma, também consumir. Ele também se tornava consumidor. Ele conseguia comprar o produto que ele mesmo fabricava. Isso é interessante a gente entender. Mas, novamente, a crítica desse sistema é a desqualificação. O trabalhador submetido a esse tipo de modelo, novamente, fica refém, desqualificado, e ele é facilmente substituível. Esses modelos que foram sendo criados, o Fordismo principalmente, nos Estados Unidos, levaram cada vez mais à flexibilização de leis trabalhistas, direitos trabalhistas. Então, o que acontece? Os trabalhadores eles, então, acabam se desmobilizando, eles acabam, de alguma forma, se tornando cada vez mais subordinados a esse processo, a esse modelo. Porque, sendo substituíveis facilmente, eles acabam não questionando, muitas vezes, essa forma de produção, de organização de trabalho. Então, aumenta-se também, de alguma forma, essa desmobilização de sindicatos e por aí vai. Só que esse modelo ele entra em crise a partir da década de 30. Por quê? Em 29 vai acontecer a crise do capitalismo liberal. Em grande parte ela se deve a esse modelo fordista. Por quê? Você tinha um estoque muito grande nas fábricas de produtos que, com o pós-guerra, após a Primeira Guerra, não foram vendidos, gerando um encalhe de produtos. E aí, a partir dos anos 70, a gente vai ter um outro modelo que começa a ser pensado, que é o chamado toyotismo, que vem de Toyota, novamente aí o setor automobilístico. Hoje está difícil. O setor automobilístico. Então, o Toyota ele observa o Ford, o modelo fordista, e ele observa alguns problemas naquele modelo. O primeiro deles era justamente esse modelo de estoque muito grande de produtos. Então, o Toyota ele vai, então, para baratear, ele vai fazer uma produção sobre demanda. O que é sobre demanda? Essa produção sobre demanda, ou seja, a fábrica só produz aquilo que o mercado pede. Então você não tem um padrão, um modelo produzido em larga escala. Se produz à medida em que o mercado exige e quer.
Então, com isso, você não tem, não gasta muito com espaço e com armazenamento de estoque. Isso é interessante. Outra característica também do toyotismo, diferente do fordismo, com a robotização da produção cada vez maior, com o uso cada vez maior de robôs, você não tem mais um trabalhador, muitos trabalhadores, com tarefas específicas. Você não tem mais isso. O que se tem agora é um único trabalhador desempenhando várias funções ao mesmo tempo. Ora, por que isso acontece? Porque à medida que os robôs cada vez mais ocupam as funções do trabalhador, tende-se a que a ação humana nesse processo cada vez mais diminua. Então, o que acontece? Nesse sentido, um único trabalhador desempenha várias funções. Isso também barateia a produção, porque você gasta menos com mão de obra. Então, você investe muito mais na tecnologia e menos com mão de obra. Tá? E uma outra questão também que é interessante nesse processo todo que a gente está falando aqui, é que cada vez mais a máquina, a tecnologia, substitui a mão de obra, a ação humana. Isso, talvez para a gente, a princípio, possa ser algo que é interessante, porque os produtos tendem a ser cada vez mais baratos. A produção em larga escala barateia, obviamente, o preço de muitos produtos, de roupas, né, de celulares e por aí vai. Porém, isso faz com que? Isso faz com que cada vez mais pessoas se vejam obrigadas a trabalhar em condições muitas vezes degradantes ou até exaustivas. À medida que você substitui cada vez mais a máquina pelo ser humano, cresce, obviamente, o que nós chamamos de desemprego. E aí, cada vez mais pessoas se qualificam, tentam se qualificar para, às vezes, fazer um trabalho que uma máquina vai estar fazendo. Então, cada vez mais a ação humana, o ser humano, ele é substituído. Nós estamos dizendo aqui que a tecnologia não é importante, é muito importante, é interessante, né? Mas de que forma os impactos podem ser reduzidos? De que forma a tecnologia também ela não pode criar alguns impactos sociais, criar fraturas sociais? Então fica o questionamento aqui, né? Então a gente pode estar aqui discutindo nas próximas aulas que nós teremos justamente isso, essa flexibilização cada vez maior do trabalho, o que isso gera, o que isso tem impactado na nossa sociedade. Então fico por aqui e até a próxima aula.